Mas olha, tudo para entender o que envolve esse assunto, a gente vai conversar agora com a editora e analista de economia, Lucinda Pinto. Lucinda, obrigada por estar aqui, porque a gente precisava muito de você para entender esse assunto. Caso a nova tarifa de 25% de fato seja imposta, quero saber quais são, os setores que devem ser mais impactados. A gente pode esperar ali um efeito sobre a atividade econômica aqui no Brasil? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Eu achei interessante isso que você traz, da falta de clareza sobre, afinal de contas, o que é que o governo americano pretende. E quando a gente conversa com especialistas, eles também dizem isso. Qual é, afinal de contas, essa agenda, o que está por trás dessas ameaças, digamos assim, do governo americano, e não se tem muita clareza. Agora, o que parece é que essa tarifa específica de 25%, se ela for aplicada, ela não deve trazer um efeito macroeconômico tão relevante sobre o Brasil. Então, não teria um efeito sobre PIB. Porque, no fim das contas, de tudo que o Brasil exporta, só 10,8% hoje vão para os Estados Unidos. E a tarifa deve incidir, se for realmente aplicada, sobre um universo menor, 31% somente desses produtos exportados para lá. A gente está falando de um volume mais ou menos de 11,7 bilhões de dólares. Então, ficaram de fora os produtos mais importantes dentro da pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos. Então, petróleo, café, suco de laranja, carne, esses produtos não estão nessa lista, não estão sob ameaça dessa tarifação. O que o governo americano quer taxar, se isso acontecer, são os produtos industrializados. A gente até preparou aqui uma tela, Débora, para a gente ver que produtos são esses. A gente está falando de madeira perfilada, sebo bovino, portas e caixilhos de madeira, mel natural, transformadores elétricos, espingardas e carabinas de caça. Esses aqui são os mais importantes, mas tem uma lista longa. Mais ou menos metade dos produtos que estão aí nessa lista são produtos de alta tecnologia, ou seja, são produtos de maior valor agregado. Agora, embora não haja um efeito macroeconômico esperado tão relevante, de tanto peso, sem dúvida nenhuma, seria uma medida que vai ferir bastante esse setor e algumas empresas em especial. Tem um levantamento da consultoria Integra Associados que mostra que tem um efeito diferente, inclusive, por região. Então, estados como Santa Catarina, Alagoas e Paraíba são bastante dependentes da exportação para os Estados Unidos. Então, essa medida traria um efeito bem mais importante para essas regiões. São Paulo exporta muito para os Estados Unidos, mas não tem tanta dependência assim. Então, o que a gente vai assistir provavelmente, Débora, é um efeito mais localizado, um efeito microeconômico sobre algumas empresas, sobre algumas regiões. E diferentemente do que acontece com commodities, por exemplo, que você consegue rapidamente desviar, no fim das contas, essa exportação para outros mercados, no caso desses produtos industrializados, de mais tecnologia, é mais difícil. Então, uma máquina, por exemplo, ela muitas vezes é pedida sob encomenda. Uma máquina para uma indústria americana, ela é pedida para resolver um padrão específico ali, para atender a um padrão específico daquela linha de produção. Então, você não consegue rapidamente desviar ali essa venda, para um outro mercado. Então, o desafio para esses setores, para essas indústrias, é maior do que a gente viu nas outras tarifas, na primeira fase do tarifaço, digamos assim. Mas, de novo, como a gente não sabe direito, tem essa dúvida, essa nebulosidade aí em torno do que, afinal de contas, deseja o governo americano, no fim das contas, quando a gente conversa aqui com os especialistas, parece ter mesmo uma esperança, uma expectativa de que a tarifa não seja aplicada, pelo menos não de forma total, não sobre todos esses produtos aí que estão nessa lista. Interessante você trazer essa questão do tipo de exportação, porque na semana passada conversei com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ele foi ministro, esteve muito a par dessas negociações, foi ministro do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e ele disse o seguinte, justamente, olha, para a China a gente exporta commodities, agora para os Estados Unidos, produtos manufaturados, e aí ele falou da especificidade das importações americanas dos produtos brasileiros e exemplificou justamente o exemplo que você trouxe, a questão
de máquinas, a exportação de máquinas, porque são feitas máquinas fabricadas aqui, exportadas para os Estados Unidos sob medida, para fazer aquele determinado trabalho ali na linha de produção. Então, é uma preocupação do governo grande justamente esse ponto também, que é mais difícil você se adaptar, demora mais para você mudar a rota da sua exportação, né?